E eu comecei a refletir na minha semana, na minha rotina. Cara, será que eu consigo colocar Deus e a glória dele em cada atividade, em cada atitude que eu faço? Eu me questionei. A gente sempre coloca o foco de ser produtivo. Sim. De querer fazer mais, de querer bater metas. E aí nós ficamos pensando, será que nós estamos sendo produtivos? E entramos nesse ciclo sem fim de querer ser produtivo. E às vezes a gente não coloca na nossa cabeça que precisamos descansar. A gente precisa cumprir a missão, a gente precisa estar com as pessoas, mas a gente só vai ter a bateria carregada para isso se a gente se colocar no lugar de descansar e de descansar em Deus e separar tempo para Ele, né? Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ManaCast. Eu acho que vocês estão surpresos com a minha presença aqui como apresentadora. É Eu estou amando, eu não vou mentir. Voltei aos velhos tempos. Voltando às origens, voltando né, às Ana? origens. Pois é. E por isso eu quero te convidar a sentar num lugar confortável, pegar uma água, pegar a sua lição, pegar uma caneta e vir recapitular com a gente esse momento tão especial. É verdade, gente. Nós estamos muito felizes por ter a sua presença aqui conosco nesse episódio. Com certeza. Começando mais uma temporada aqui com vocês. E hoje o nosso convidado é super especial, tá? Ele que é pastor, que gosta de correr, gosta de cantar também. Já cantou em quarteto na adolescência. E é pastor lá do Colégio Adventista de Lauro de Freitas. Com vocês, o pastor Matheus! Seja muito bem-vindo, Matheus! Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e a gente aprender junto. Muito obrigado mesmo, e para você que está em casa aí com a sua lição ou com a sua base, é um prazer também estar falando com vocês. É verdade. E é muito bom a gente estar aqui entre irmãos, discutindo esses assuntos tão coerentes que é a lição da Escola Sabatina. E eu queria já começar a falar do que a gente recapitulou durante a semana. Então, se você tá com a sua lição aí, você vai acompanhar a gente. Eu quero que você abra a sua lição no dia de sábado e você vai ver ali perfeitamente o título, Tudo para a Glória de Deus. Quando eu penso na palavra tudo é muita coisa. É verdade. Tudo são muitos detalhes. E eu comecei a refletir na minha semana, na minha rotina. Cara, será que eu consigo colocar Deus e a glória dele em cada atividade, em cada atitude que eu faço? Eu me questionei isso. E, ultimamente, eu tenho sentido dificuldade nisso. Por conta dos meus afazeres, por conta das minhas prioridades, eu tenho valorizado mais os meus estudos e tenho colocado isso como primeiro lugar. E tenho falhado um pouco também em estudar minha lição, em ler a Bíblia da maneira devida. Então, o mais interessante de tudo isso é quando a gente consegue trazer para a nossa realidade e também enxergar o quanto Jesus, como exemplo, consegue executar com perfeição essa habilidade de priorizar Deus em cada atitude. E a lição traz Jesus separando o momento no meio do turbilhão de atividades para orar, para falar com Deus, para ser exemplo. E quando eu penso em ser exemplo, em como Jesus trazia isso de maneira real para a vida dos discípulos, independentemente dos milagres e dos lugares que eles passavam, ele trazia muita humildade na fala dele, muita humildade no ensinar. E isso, às vezes, pode ser um empecilho para nós, como cristãos, nos priorizarmos no meio adventista e acharmos que o nosso exemplo é superior a todos os outros. E Jesus, na sua humildade, na sua simplicidade, ensinava que não importa se eu passo mais tempo orando que você, mais tempo lendo a Bíblia que você, o importante é ser sincero, o importante é priorizar Deus acima de todas as coisas. E aí, eu queria trazer uma pergunta para o pastor. Porque pastor que é pastor, gente, quando a gente tem pastor aqui no quadro, a gente manda aquelas perguntas cabulosas, bem cabulosas. Eu sei que você deu a sua lição, porque você não vai deixar a gente na mão. E na lição fala muito sobre discípulo, apóstolo, e eu acho que isso pode ter gerado uma dúvida nos adolescentes que estão assistindo a gente. Pastor, esclarece para mim. Qual é a maior diferença entre discípulo e apóstolo? Por que tem essa diferença? Por que existem esses dois nomes? Bem, vamos lá. Existe uma diferença entre discípulo e apóstolo na Bíblia, né? Inclusive, no original, as duas palavras são diferentes. A palavra para discípulo é a palavra matetes.
E discípulo é quem é seguidor de alguém. Então, assim, nesse contexto, todos nós somos discípulos de Jesus, porque Sim. nós o seguimos os seus ensinamentos. Só que apóstolo já é um pouco mais além. O apóstolo é aquele que foi comissionado, que foi enviado. Apóstolo significa ser enviado para uma missão. Então, todos os apóstolos são discípulos, mas nem todos os discípulos são apóstolos, certo? Então, Jesus, ele tinha aquele grupo dos seus 12, né, seguidores, foram 12 apóstolos, foram comissionados, foram enviados para uma missão. E ao longo dos evangelhos, a gente vê Jesus comissionando várias vezes os discípulos e enviando eles para alguns lugares, para algumas cidades. Inclusive, na história que a gente vê na lição, eles estão chegando de uma missão, Sim. né? Porque Jesus os tinha comissionado para isso. Então, essa é a principal diferença entre discípulo e apóstolo. O discípulo é seguidor de alguém, no caso, seguidor de Jesus aqui. E o apóstolo é aquele que é comissionado ou enviado para uma missão. E eu achei interessante que o pastor falou que os discípulos, apóstolos, né, eles estão chegando ali de uma viagem missionária. E aí entra o que a Ana falou, do descanso. Às vezes, na nossa rotina, a gente sempre coloca o foco de ser produtivo. Sim. De querer fazer mais, de querer bater metas, assistir vídeo no Instagram da pessoa, da blogueira, acordando 4 da manhã, indo dormir meia-noite todo dia. Treinando, fazendo Corre mil 10 coisa. quilômetros, nada 25, tem o pace de não sei quantos que o pastor corre, então ele deve ter mais ou menos uma ligação. E aí nós ficamos pensando, será que nós estamos sendo produtivos? E entramos nesse ciclo sem fim de querer ser produtivo. E às vezes a gente não coloca na nossa cabeça que precisamos descansar. Foi por isso que Deus também intitulou o sábado pra gente. Pra nós termos um dia de descanso, né? Um dia de pararmos, de analisarmos a nossa vida e de ficarmos mais perto dele também. O nosso corpo, né? A gente não é um robô. A Sim. gente é uma máquina viva, né? Com E a certeza. gente precisa do descanso. A gente está vivendo hoje em um mundo super produtivo, como você falou, em que as coisas são muito rápidas. Toda hora a gente tem que estar fazendo alguma coisa. Toda hora a gente tem que estar avançando uma etapa, né? E a gente não se dá, às vezes, o prazer, o luxo de parar e cuidar do nosso corpo, né? E descansar. E o descanso, ele é tão importante na Bíblia, tão importante que Deus deixou um dia especial para isso, né? É verdade. Para a gente se desligar um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo e se voltar para Ele, né? O descanso, ele é primordial para a nossa vida. E Jesus entendia isso no ministério dele. Ele tirou vários momentos para ele descansar da rotina e descansar do turbilhão de coisas que existia ali ao redor dele, né? Das multidões. Jesus gostava da solitude. Ele gostava de estar sozinho com Deus. Isso é importante. A gente precisa cumprir a missão, a gente precisa estar com as pessoas, estar com a igreja, mas a gente só vai ter a bateria carregada para isso se a gente se colocar no lugar de descansar e de descansar em Deus e separar tempo para Ele, né? O nosso desafio, talvez, é nessa correria, nessa sociedade que as coisas são tão rápidas, tão corridas, a gente despertar para entender que a gente precisa criar uma rotina, criar hábitos e hábitos espirituais de separar o nosso tempinho ali para estar perto de Deus, né? Para ouvir a sua voz. E uma coisa interessante também que eu li na lição passada, é que a gente às vezes imagina tempo com Deus com passar horas e horas ali lendo a Bíblia, meditando, igual um robô. Mas é algo muito mais especial. É muito único aquele momento com Deus. E Ellen White gosta muito de explicar, principalmente sobre o culto familiar. Não sei se você tem a rotina de fazer o culto de sua família, mas eu recomendo. Eu acho que é um momento muito importante. Hoje, infelizmente, eu não moro mais com a minha família, mas sempre que eu tenho a oportunidade de fazer o culto de pôr do sol com eles, de passar esse momento, eu passo. Porque são memórias importantes, são Sim. momentos importantes. E fala que às vezes a gente tem aquela imagem de culto familiar engessado, né? Os meninos morrendo de sono, você morrendo de sono, sua mãe te acordando 5 horas da manhã pra fazer o culto, você acabado. Aí sua mãe começa a ler a Bíblia e o sono vai ficando mais forte, mais pesado. E você dorme no meio do caminho, sua mãe te acorda. E aí você volta a prestar atenção, ora e dorme de novo.
e parece que nada aconteceu. Foi um culto superficial. Sim. Só que Ellen White explica que esse momento de culto familiar, ele precisa ser sincero ao ponto de você conseguir não pensar em outra coisa a não ser estar ali. Ou seja, pais precisam de alguma maneira fazer com que aquilo seja interessante e até atrativo para os seus filhos de Sim. estudarem, de aprenderem sobre as lições de Jesus. E não precisa ser algo demorado. Às vezes a gente tem a concepção de que Deus quer aquela oração super elaborada, cheia de palavras difíceis, mas não. Ele gosta daquela oração sincera mesmo. A oração do culto não precisa ser longa, até porque você tá entre irmãos. Imagine todo mundo ali com o joelho no chão. Um tempão, aquela oração super complicada. Não é o desejo de Deus que a gente fique elaborando demais quando estamos assim em conjunto, né? Em No comunhão, seu né? íntimo, você se derrama aos pés de Deus. Você fala realmente, você pode ficar horas e horas de joelhos, porque esse é o momento de clamor, esse é o Sim. momento de intercessão. Mas no culto familiar, naquele momento que você tá ali com Deus, não precisa ser longo, mas precisa ser sincero. Precisa ser honesto. Você precisa ser honesto com Deus e falar assim, eu estou cansado. Senhor, eu não tô com energia hoje pra fazer isso, mas eu sei que se eu não fizer, o meu dia não vai ser o mesmo. É verdade. E mais do que passar um momento com Deus, eu acho que é mais importante passar o dia com Deus. Sim. Porque Deus está interessado em tudo que fazemos. Exatamente. Tudo que nós... É o que diz a Bíblia, né? Quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Que Deus. é o tema da nossa lição. Que é o Exatamente. tema da lição. Então, se você está estudando, faça isso para a glória de Deus. Deus está preocupado com os seus estudos. Deus está preocupado com o seu hobby, o seu lazer. Deus está preocupado com tudo que fazemos. E nós podemos convidá-lo para tudo que fazemos. Se tem alguma coisa que a gente não pode convidar Deus, então a gente tem que desconfiar daquilo que a gente não pode convidá-lo. Mas ele está interessado no nosso dia como um todo, né? Então, mais do que simplesmente só passar um momento com Deus, e é claro que esse momento separado é importante, mas é tão importante quanto a gente passar o dia com Deus. É verdade. E entregar para ele tudo que fazemos ao longo do nosso dia, né? Seja o que for, como seja a sua rotina, enfim, é importante a gente colocar tudo nas mãos dele. É verdade. Eu faço algo que eu acho muito interessante. Comecei a fazer esse ano. Que geralmente as meninas sempre têm um diário assim, Sim. né? Que conta, ai, querido diário, isso aconteceu isso e isso comigo hoje. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou começar a fazer um diário. E aí eu comecei a escrever. E aí, ao longo dos meses, assim, eu falei, rapaz, eu acho que eu vou fazer esse diário como se fosse eu conversando com Deus mesmo. Uhum. Então, eu comecei a fazer isso. Legal. Eu escrevo a data do dia, o que aconteceu, e escrevo, querido Deus, hoje aconteceu isso, isso, isso. E falo como se eu estivesse falando com um amigo. Senhor, hoje tirou uma nota baixa na prova, eu não contei pra minha mãe, porque senão ela vai brigar comigo. Aí eu tiro foto da prova e isso. coloco pra eu saber. Mas aí eu fico... É algo tão simples, mas que alivia O nosso a minha coração. alma, sabe? Os meus pensamentos. Às vezes, eu tô tão na correria do dia que eu não consigo raciocinar o que é que realmente aconteceu naquele dia. Os meus pensamentos parecem que eles ficam incompletos, sabe? Sabe quando o sentimento, ele parece que tá ali, mas que você não conseguiu sentir ele direito? Pois é. E aí, quando eu escrevo no diário, eu sinto que minha alma, ela se alivia, assim, sabe? Uhum. Eu faço meu devocional, mas esse momento de escrever à noite me traz essa paz antes de dormir. E eu sinto que eu conversei ali mesmo com o Senhor. Isso é tão importante, o que você está falando, e para a gente perceber como Deus, ele está preocupado com tudo, nossa, até as pequenas coisas, né? Até a nota da prova que não foi boa, o seu medo de contar para sua mãe. Deus está preocupado e ele conhece o nosso coração. Eu me lembro de uma experiência que eu tive recentemente. Eu estava saindo de casa, eu precisava chegar no colégio, aqui no Calf, e eu peguei uma moto para ser mais rápido, né? Uber Moto. E o tempo estava tranquilo. Quando eu peguei a moto, começou a chover. A cair uns pingos, né? Começou a chover. E eu só virei pro céu e falei, Senhor, eu preciso chegar, eu tenho uma coisa importante para fazer. E se a chuva cair agora, eu vou ter que parar, eu vou chegar todo melado, todo molhado. Não vai dar certo, Senhor. Me ajude, só o Senhor pode controlar a chuva. Gente, foi uma experiência, assim, tão surreal que alguns momentos depois a chuva começou a diminuir rapidamente e eu não cheguei sujo, não cheguei molhado e cheguei tranquilo. E foi uma oração que eu fiz para Deus ali
no calor do momento, na sinceridade. Mas eu vi, naquele momento, Deus sendo tão bom comigo. E eu agradeci tanto. Foi uma coisa simples. É Foi uma verdade. coisa simples. Mas pra gente perceber que Deus ele está preocupado com tudo que fazemos. Entende? Porque tudo é tudo. Exatamente. Quando a gente fala tudo pra glória de Deus, é literalmente tudo. Entende? Então, ele está preocupado com isso. E se a gente começar a colocar Deus na nossa rotina, nas pequenas coisas, a gente vai começar a perceber o interesse de Deus com as pequenas coisas da nossa vida. E até também enxergar ele nas pequenas coisas, né? É verdade. Porque, por exemplo, eu não sei se você já fez essa oração, mas eu já fiz. Às vezes eu tô super atrasada, eu preciso achar meu carregador, minha chave. Eu falo, Deus, por favor, eu tô muito atrasada, eu preciso achar isso. E assim, questão de segundos depois, no mesmo lugar que eu procurei 3.000 vezes, eu acho a coisa que eu tô procurando. E eu agradeço, assim, com sinceridade, Deus, obrigado, porque eu realmente tô com o tempo contado. Eu não sei o que eu faria se eu não achasse. E nesse momento a gente percebe o quanto que a gente está pensando em Deus, o quanto que a gente consegue enxergar Deus nas pequenas coisas. Não só quando a gente precisa, mas também quando... Eu gosto muito de olhar, às vezes, a paisagem, né? Quando eu tô viajando de carro, indo pro interior. E aí, nesses pequenos detalhes, eu falo, poxa, Deus, que lindo! Obrigada por ter me dado a Sim. oportunidade de ver isso. Eu pensei que eu não consegui ver uma coisa tão bonita assim, a essa hora do dia, nessa viagem. Então, estar em conectividade com Deus é poder ver as pequenas coisas que Ele faz na sua vida e poder assimilar e ligar a Ele. Porque às vezes a gente consegue só ver o nosso próprio eu. Poxa, que bom que eu comprei essa passagem pra vir pra esse lugar. Eu realmente escolhi um lugar fantástico. Eu normalmente falo, poxa Deus, obrigado por ter me dado a chance de vir a este lugar, a ver a beleza que o Senhor Sim. fez. Então, quando a gente tá em conectividade com Deus, até a razão das coisas mudam de sentido. É verdade. Deixam de ser sobre a gente, sobre as nossas conquistas, e passa a ser sobre o que Deus fez na nossa vida, o que Deus nos deu a oportunidade de vivenciar. Estar conectado com Deus nos faz enxergar as coisas diferentes mesmo. O pastor Matheus falou algo e aí eu lembrei. Umas 2 semanas atrás, mais ou menos, foi o meu aniversário, dia 31 de maio. Só que nós comemoramos no dia 7. E como a gente tá assim no outono, início do inverno, então no interior que eu moro faz muita chuva. E é tipo chuva mesmo, gente. De assim, cair o toró, ficar tudo nublado, de você não conseguir sair de Alagar a casa. rua. Alagar a rua é nesse quesito. E o lugar que eu queria fazer especificamente é aberto. Porque o tema que eu queria fazer, que eu idealizei, era jardim. Então, o lugar já era aberto, tinha uma vista bonita para as montanhas. E aí, na minha cabeça, ficaria lindo. Perfeito. Aí, eu fui falar com a mulher, a gente agendou o local, tudo. Só que ela falou assim, olha, na previsão do tempo, tá pra chover. Falei, não, moça, pode guardar esse lugar aí, fica guardadinho. E aí, quando eu cheguei em casa, eu comecei a orar. Falei, meu Deus, tem que abrir um sol. Tem que abrir um sol Por tão favor. bonito. Pro povo ver a vista, pra ficar algo agradável mesmo. Uhum. E aí, minha mãe ainda chegou a me perguntar várias vezes, você tem certeza que você vai fazer isso? Eu falei, não, mãe, fica tranquila que o sol vai dar vir. certo, vai Que o dar sol certo. vai vir. E quando a gente acordou no dia 7, tava um sol. Um sol lindo, maravilhoso. Passou o dia todo naquele sol, não choveu, a gente levou as coisas, enfim. Foi um ambiente totalmente agradável e que não teve um pingo de chuva. E que todo mundo ficou chocado, meu Deus, na previsão tava pra chover. Semana naquele toda dia um não choveu. toró. Um toró. E no sábado, especificamente, não choveu. Então, assim, a gente consegue perceber que o Senhor realmente quer estar junto da gente, né? Sim. E estar mesmo com essa comunhão de você virar amigo dele e falar, Senhor, eu preciso disso, o Senhor pode me ajudar nisso, e ele vai se manifestar ali nas pequenas coisas. E isso vem com relacionamento, né? E era isso que Jesus estava buscando dos discípulos ali naquele momento. Ele estava tentando levar os discípulos a entenderem que eles precisavam separar um tempo, parar um momento, descansar mentalmente e espiritualmente também. E é interessante quando a gente olha para essa história. Essa é a única não, mas uma das poucas histórias que a gente vê o relato nos 4 evangelhos. Verdade. E se você tiver aí a oportunidade, leia o relato nos 4 evangelhos. Você vai ver 4 coisas iguais, mas com detalhes diferentes. Isso. Exatamente. Maneiras de contar, jeitinho de contar. Jeitinho de contar. E você vai perceber, lendo o relato de João, que é também a mesma história da multiplicação dos pães e peixes, que lá no relato de João, as pessoas, quando Jesus multiplica a comida, né, as pessoas, elas vão ao máximo. Uau, esse cara é o máximo, ele tem que ser o rei, a gente tem que aclamar ele agora e tal.
E aí Jesus começa a dar um sermão ali e falar algumas coisas. Pera aí, vocês estão aqui de mim por causa da comida, por causa do poder. Vocês estão aqui pela motivação errada. Vocês ainda não entenderam o que eu vim fazer. E aí ele até fala para os discípulos, né? Olha, a motivação de vocês ainda está errada, porque eles queriam algo naquele momento do jeito que eles idealizavam, do jeito que eles imaginavam. E, na verdade, não era daquele jeito. E aí a multidão começa a sair depois do sermão de Jesus. Porque muitos estavam ali apenas pelo interesse, não entenderam o real significado. Não estavam pelo relacionamento ainda, mas pelo interesse, pela bênção que poderiam obter, né? E aí Jesus fala para os discípulos assim, esse é o relato de João. Todo mundo foi, vocês também vão, e a gente ouve Pedro falar uma das mais bonitas frases de Pedro, né? Senhor, para onde vamos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, né? Então, naquele momento, Pedro, talvez sim ou não, mas motivado pelo Espírito Santo, havia entendido que existia coisas mais importantes. Ou seja, o que Jesus fez não foi para algo naquele momento, mas foi para mostrar que era tudo para a glória de Deus, que Deus tinha algo maior, uma missão muito maior para dar às pessoas, né? É verdade, uma coisa que eu acho interessante também é que quando os discípulos eles voltam dessa viagem missionária, que eles fazem milagres, curam, enfim, ressuscitam, Jesus ele dá esse momento de descanso para eles entenderem que tudo aquilo que eles fizeram foi para glorificar a Deus. Sim. Que não eram para eles se envaidecer e falar assim, tá vendo esse homem aqui? Fui eu que curei esse homem. Claro que não. Aquilo era para mostrar às outras pessoas que Jesus Cristo era o Messias e que ele estava aqui para realmente curar e libertar as pessoas ali do pecado. Isso eu achei fenomenal. E isso traz até à tona também a questão de estar relacionado com Deus, de estar em comunhão com Deus. A gente só consegue perceber a maneira como ele direciona a nossa vida e nos dá oportunidades e nos dá vitórias e faz milagres em nossas vidas direcionados a um caminho, a um propósito. E se a gente, às vezes, não tá ligado a ele, a gente não consegue ver aonde ele quer nos levar. Ele queria mostrar isso para os discípulos. Olha, eu quero levar vocês para outro lugar. Eu não tô fazendo esses milagres à toa. Eu não tô fazendo porque eu quero ser rei. Vocês não estão enxergando para onde eu quero direcionar. Exatamente. Então, não é que ele ia deixar de prover, não é que ele ia deixar de cuidar deles, não é que ele... o reino que ele prometeu não existia. Eles só não estavam conseguindo enxergar a maneira como Jesus trazia esse testemunho, a maneira como Jesus trazia essa verdade. E pensando nisso, pastor, eu quero que você deixe para esses adolescentes dicas de como ter um relacionamento melhor com Deus, de como buscar Deus verdadeiramente. A gente falou várias maneiras aqui, mas eu queria que a gente fosse mais pontual nesse sentido, para que eles conseguissem colocar em prática, acima de tudo. Tá, vamos lá. Relacionamento com Deus não é nem uma receita de bolo, né? É algo bem pessoal, mas existem coisas que realmente todo mundo precisa fazer para entender melhor e se relacionar melhor com Deus. Primeiro, oração. Eu acho que a oração, como a gente gosta de dizer, ela é a respiração do cristão, né? É o fôlego de vida espiritual, né? Quando a gente fala com Deus, quando a gente ora, a gente se sente mais vivo, né? E seja sincero, Deus está, como a gente falou aqui, Deus está preocupado com os mínimos detalhes. Seja sincero, se você não sabe como orar, só fale aquilo que está no seu coração, aquilo que você quer entregar a Deus, certo? Então, seja sincero, a oração é um ponto muito importante. E você não precisa necessariamente acordar, orar e depois parar. Você pode orar ao longo do seu dia, falar com Deus enquanto você está ali fazendo as suas atividades. Então, acho que é um ponto muito importante. O estudo da Bíblia e da lição é importante, porque quando você ora, você está falando para Deus. Sim. Mas quando você estuda a Bíblia, Deus está falando para você. É verdade. E conhecer, entender a pessoa de Deus de forma correta, vai também dizer muito como eu vou me relacionar com Ele, né? Esse é um ponto também muito importante. Estude a Bíblia
busque estudar. E às vezes as pessoas querem ler muito. Eu tenho colocado para mim que o mais importante não é ler muito. Eu posso ler um pouco, uma perícope da Bíblia. Não precisa ser nem um capítulo inteiro, mas um pequeno trecho, uma pequena perícope, e tentar extrair dali o melhor, o máximo que eu puder. E colocar em prática. E colocar né? em prática. A leitura se torna mais proveitosa. Você não precisa ler mais. Porque não é o ler mais que vai te aproximar de Deus. É o quanto você entendeu daquilo. Então você pode ler uma perícope, um capítulo, mas tentando extrair tudo. E o terceiro, eu gosto de dizer sempre que o maior antídoto para a apostasia, para a mornidão espiritual e, assim, a maior coisa, uma das maiores coisas que a gente tem para sentir Deus próximo da gente é a missão. Se envolva na missão, na sua igreja, com a sua base, se envolva nos ministérios da igreja, no clube de desbravadores, onde você puder, tente ensinar a Bíblia para alguém, porque isso vai te ajudar muito no seu relacionamento com Deus. Em Mateus 28, quando Jesus chama os discípulos, é dito lá que alguns acreditaram, mas alguns duvidaram. E Jesus chama todos para a missão, porque na missão, Jesus ele removeria as dúvidas daqueles que ainda tinham. Uhum. Então, essas 3 dicas eu acho que são assim as máximas, as mais E pra importantes. mim, eu acho que não poderia ser melhores dicas, de verdade. Eu acho que é um resumo bem específico e essencial pra todos. É sem verdade. exceção, pra E todos. quando nós fazermos isso que o pastor falou, nós vamos realmente dedicar nossa vida para Deus e tudo vai ser para a glória dele. Exatamente. Pastor, nós queríamos pedir para o senhor fazer uma oração, para o senhor encerrar esse podcast. Com certeza, vamos lá. Ore com a gente. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento que nós recapitulamos a lição. Que o Senhor nos ajude para que possamos entregar tudo em Tuas mãos. Para que seja tudo para a Tua glória. Que o Senhor nos ajude para que possamos nos relacionar contigo de forma sincera. E que o Senhor nos use, Pai, para o cumprimento da Tua missão. Amém. Fica com cada adolescente, fica com cada base, fica com cada líder de adolescente e os abençoe, nos abençoe também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, foi muito bom ter a sua presença aqui Muito conosco bom nesse mesmo. Monacast. Pastor, dizemos o mesmo do Senhor. Muito obrigada. Participe agradeço. mais vezes aqui do Monacast. Sim, não suma, não suma. É verdade. Gente, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, Curte dá um esse like, vídeo. isso mesmo. E já manda pra aquele seu amigo que você sabe que precisa dessas dicas pra glorificar Deus em tudo. Com E certeza. também já leva esse vídeo pra sua base pra vocês poderem comentar no sábado de manhã, tá bom? Comentem aqui embaixo também o que vocês acharam desse resumo. É se você mesmo. teve alguma visão diferente sobre o que a gente conversou aqui, Uhum. porque a sua participação também é importante. É de suma importância. De suma importância. É mesmo. Um beijo, gente. E Um até beijão. a próxima sexta. Tchau.